Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se você não está orando pouco, nem visualizando errado, nem usando a técnica fraca, mas apenas voltando a ser a mesma pessoa depois que termina a oração, talvez essa seja uma das perguntas mais desconfortáveis de toda esta jornada, porque muita gente pede, afirma, visualiza, estuda Neville Goddard, mas nada muda. Então ela pesquisa sobre lei da atração, busca manifestação da realidade, tenta usar o poder da mente subconsciente, pratica o eu sou, mas quando abre os olhos, volta imediatamente para o velho eu. Volta para a mesma ansiedade, para a mesma falta, para a mesma dúvida e para a mesma identidade interna que ainda espera o mundo provar que algo mudou. Na temporada anterior, você aprendeu a assumir o estado, proteger a impressão, atravessar o intervalo e compreender que consciência cria a realidade. Você viu que a manifestação não começa lá fora, mas dentro do eu sou. E agora começa uma nova etapa. A temporada 3, Identidade Inabalável, não é apenas sobre entrar em um novo estado, é sobre não abandonar esse estado quando a realidade chama você pelo velho nome. E aqui Neville Goddard abre um dos ensinamentos mais profundos do livro Sua Fé é Sua Fortuna. Ele não apresenta a oração como uma repetição vazia, uma súplica desesperada ou uma tentativa de convencer um Deus distante. Ele revela a oração como uma mudança de natureza, como uma cerimônia íntima na consciência, como um momento em que você deixa de ser internamente aquele que pede e começa a ser aquele que recebeu. Por isso está escrito: tudo quanto pedirdes em oração, tenhais fé que já recebestes, e assim vos sucederá. Perceba a profundidade dessa frase. Ela não diz apenas para pedir. Ela não diz apenas para esperar. Ela aponta para uma identidade já assumida. Tenhais fé que já recebestes. Isso significa que a verdadeira oração não termina com esperança. Ela termina com uma nova consciência de ser você não ora para convencer Deus. Você ora para deixar de ser a pessoa que ainda precisa pedir. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de oração. Talvez o problema seja sair da oração ainda consciente de ser rejeitado, pobre, inseguro, incapaz ou separado daquilo que deseja. A pessoa ora por riqueza e abundância, mas retorna à mentalidade de escassez. Ora por amor, mas volta a se sentir indigna. Ora por paz, mas continua se chamando de ansiosa. Ora por liberdade, mas veste de novo a identidade da prisão. Fique comigo até o ritual especial do final do vídeo, porque hoje você não vai apenas entender um ensinamento de Neville Goddard. Você vai começar a perceber onde ainda entrega a sua identidade ao velho estado depois de tocar uma nova consciência. E é por isso que tanta gente ora por riqueza, amor, paz e liberdade, mas continua retornando para o mesmo estado de falta. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém admite. A pessoa escuta Neville Goddard, afirma, visualiza, aprende sobre o poder do subconsciente, entende que consciência cria realidade, mas depois de alguns minutos, volta a pensar, sentir e reagir como se nada tivesse mudado dentro dela. Ela pede uma nova realidade, mas continua se consultando pela realidade antiga. Busca riqueza e abundância, mas depois da oração, olha para a conta bancária como se aquele número ainda tivesse autoridade para dizer quem ela é. Pede amor, mas volta a se sentir rejeitada antes mesmo de qualquer sinal aparecer. Pede paz, mas continua chamando ansiedade de personalidade. Pede liberdade, mas reage como alguém preso ao mesmo nome interno de antes. E aqui está o detalhe que muita gente não percebe. A oração pode até acontecer na boca e no pensamento, mas se não atravessa a identidade, ela não muda a consciência. Ela vira um momento bonito, talvez até emocional, mas não se torna uma nova natureza. A pessoa termina a prática sentindo algo por alguns segundos, mas logo depois retorna ao velho eu, como quem volta para uma roupa antiga pendurada na porta. Neville Goddard é muito direto quando mostra a diferença entre repetição vazia e oração verdadeira. Ele afirma: a oração é a experiência mais maravilhosa que o homem pode ter. Ao contrário das ladainhas diárias da grande maioria da humanidade
em todos os cantos da terra, que, por suas vãs repetições, esperam chegar aos ouvidos de Deus. A oração é o êxtase de um casamento espiritual, ocorrendo no silêncio profundo da serenidade da consciência. Essa frase muda tudo, porque oração verdadeira não é barulho tentando subir até Deus. É união silenciosa dentro da consciência. Não é repetir muitas palavras esperando ser ouvido, é entrar em um estado tão íntimo que o velho nome começa a perder força e uma nova consciência começa a ser assumida. Mas olha como isso aparece no cotidiano. A pessoa diz: eu sou rico, mas se assusta quando precisa pagar algo. Afirma: eu sou o amado, mas interpreta qualquer silêncio como abandono. Declara: eu sou livre, mas se comporta como alguém que ainda pede permissão para existir. Ela conhece a lei da suposição. Entende manifestação da realidade. Fala sobre poder da mente subconsciente, mas quando o mundo pressiona, quem responde não é a nova consciência. É o velho eu, tentando sobreviver. A oração falha quando vira repetição na boca, mas não vira identidade na consciência. E essa é a virada da temporada 3. Identidade inabalável não é sobre fazer uma prática perfeita por alguns minutos. É sobre não abandonar o eu sou quando a vida chama você de volta pelo nome antigo. Porque se a oração é casamento espiritual, então você não pode sair dessa união, ainda se comportando como alguém separado do próprio desejo. Então Neville revela uma ruptura profunda. Orar não é implorar a Deus. Orar é entrar em união com aquilo que você decidiu ser. Mas antes de entrarmos no ponto mais importante do vídeo, deixa eu te fazer um convite especial. Se essa mensagem está ajudando você a perceber onde ainda volta para a antiga identidade, deixa agora o seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão tentando parar de reagir como o velho eu. E se você quer continuar essa jornada da temporada 3, se inscreva no canal Transformamente e ative as notificações. Essa minissérie não é apenas para assistir, é uma formação interna para aprender a permanecer no eu sou, quando o mundo chama pelo nome antigo. Agora voltando ao texto, aqui está a ruptura que muda tudo. Orar, para Neville Goddard, não é apenas falar com Deus, pedir ajuda ou repetir palavras até sentir algum alívio. Orar é abandonar uma natureza e assumir outra. É deixar de se reconhecer pelo velho nome interno e entrar em união com aquilo que você decidiu ser. Não é apenas pedir algo. Por isso Neville usa uma imagem tão poderosa. Ele compara a oração a um casamento espiritual. E nesse casamento, existe uma troca de nome. A noiva não entra na cerimônia para continuar exatamente como antes. Ela entra para assumir uma nova identidade. Da mesma forma, quem ora de verdade não entra no silêncio apenas para pedir uma nova vida. Entra para deixar morrer a antiga forma de se reconhecer, permitindo o nascimento de uma outra. Neville afirma: assim como a noiva no dia do casamento abandona o nome de sua família para assumir o nome de seu esposo, da mesma forma, quem reza deve renunciar a seu nome atual, no caso, a sua natureza atual, e assumir a natureza daquilo pelo qual ele reza. Essa frase é uma facada direta no velho eu, porque se você ora por riqueza, mas continua se reconhecendo por dentro como alguém que não tem dinheiro, ainda não houve um casamento. Se está orando por amor, mas preserva a identidade de rejeição, a união não foi assumida. Se pede liberdade, mas continua defendendo a história da prisão, a oração ficou na superfície. Você até desejou algo novo, mas continuou assinando a vida com um nome antigo. E esse é o ponto que muita gente não quer encarar. O problema não é apenas uma crença errada. É uma identificação antiga que continua sendo escolhida. A pessoa diz que entende Neville Goddard. Fala sobre eu sou. Estuda a lei da suposição. Acredita no poder da consciência e na manifestação da realidade. Mas quando o mundo pressiona, ela responde como o personagem anterior. Enquanto esse personagem continua sendo tratado como eu, a criação da realidade continua obedecendo à velha natureza. Você não recebe uma nova vida, enquanto continua assinando com o nome da antiga. Identidade inabalável começa quando você percebe que não basta tocar uma nova consciência por alguns minutos. É preciso parar de negociar com o velho nome. A oração verdadeira não pergunta apenas aquilo que você deseja receber. Ela pergunta:
Quem você está disposto a deixar de ser para receber? E talvez seja aqui que a terceira temporada realmente inicia. Não na técnica, não na repetição de frases e nem no desejo, mas na coragem silenciosa de abandonar a natureza que já não combina com aquilo que você afirma ser. Mas Neville não deixa essa união como metáfora bonita. Ele ensina exatamente como entrar no quarto, fechar a porta e deixar o mundo de fora. Neville então nos leva para uma das instruções mais conhecidas dos evangelhos, mas ele revela essa passagem como uma prática interna, não como um simples ritual externo. Está escrito: quando orardes, vá para dentro do teu quarto e fecha a porta, e ora a teu pai que está em segredo. E o teu pai, que vem em segredo, te recompensará abertamente. Essa frase é muito mais profunda do que parece. Ir para dentro do quarto não é apenas entrar em um lugar físico e ficar sozinho. É entrar no espaço secreto da consciência, onde nada pode participar da união entre você e aquilo que decidiu ser. Fechar a porta não é apenas se afastar do barulho externo. É retirar a atenção das aparências, dos sentidos, da conta bancária, da rejeição, do atraso, das estatísticas, das opiniões e de tudo que tenta provar que o estado desejado ainda não é real. Aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Muita gente tenta orar com a porta aberta. A pessoa fecha os olhos, mas deixa o medo entrar. Afirma: eu sou próspero, mas permite que a falta fique sentada dentro do quarto. Ela deseja amor, mas leva junto a memória da rejeição. Tenta assumir uma nova consciência, mas permite que a ansiedade, a comparação e a evidência externa participem de uma cerimônia que deveria ser secreta. E quando a porta fica aberta, a antiga realidade continua tendo voz. Por isso, a oração verdadeira exige recolhimento. Não apenas silêncio ao redor, mas silêncio de identificação. Enquanto você consulta o mundo para saber se pode acreditar, ainda não entrou no quarto. Enquanto pergunta aos sentidos se a manifestação da realidade já começou, ainda não fechou a porta. Enquanto deixa o velho eu comentar aquilo que está acontecendo, ainda existe alguém dentro da cerimônia que não deveria estar ali. Você não consegue assumir uma nova natureza enquanto mantém a porta aberta para a antiga realidade. Isso vale para dinheiro, amor, fé, saúde emocional e mentalidade de riqueza. Se você ora por riqueza e abundância, mas mantém a atenção totalmente presa à escassez, o poder da mente subconsciente continua recebendo a impressão do velho estado. Se você deseja paz, mas alimenta a identidade ansiosa depois da oração, a consciência cria realidade a partir desse retorno. A lei da atração não responde ao que você gostaria de ser. Ela responde ao estado que você aceita como verdadeiro no seu íntimo. Entrar no quarto é recolher a autoridade. Fechar a porta é dizer ao mundo que ele não terá voz no momento em que você assume uma nova natureza. Se oração é casamento espiritual, então você precisa aprender a entrar, transformar, assumir e sair diferente. Agora chegamos ao ponto em que a oração deixa de ser teoria e vira prática de identidade. Antes de orar, não entre apenas com uma lista de pedidos. Entre com uma decisão. Pergunte a si mesmo qual natureza você está disposto a assumir agora. Não apenas aquilo que você quer receber, mas quem você aceita ser depois desse momento de silêncio. Neville Goddard resume isso de forma direta. Orar, então, é reconhecer-se sendo aquilo que você deseja ser, ao invés de suplicar a Deus pelas coisas que você deseja. Essa frase muda o modo como você entra na oração. Se você deseja riqueza, não entre como alguém pobre tentando convencer a Deus a te enviar dinheiro. Entre no quarto como consciência e saia como alguém que já é rico. Quando você deseja amor, não ore como alguém rejeitado implorando para ser escolhido. Assuma a natureza de já ser alguém amado, inteiro e recebido. Ao pedir por paz, não entre como alguém dominado pelo medo tentando se acalmar por alguns minutos. Reconheça-se seguro antes que os sentidos concordem. A pergunta desta prática é simples. De que nome eu estou disposto a ser chamado agora? Deixando para trás o antigo. Porque a oração verdadeira não é apenas sentir algo bonito enquanto os olhos estão fechados. O desafio começa quando você abre os olhos e volta ao mundo. Quando a conta aparece, quando o dinheiro
não chega, ou quando alguém fala com você do jeito antigo, e a memória tenta chamar você pelo nome que acabou de abandonar. É nesse momento que se revela se houve apenas emoção ou se houve identidade assumida. Você não precisa transformar toda a sua vida agora. Só precisa, por alguns minutos, sair da oração e não voltar imediatamente ao velho nome. Essa é a microvitória. Por algum momento, não responda como a antiga versão. Não se consulte pela falta. Não se defina pela rejeição. Não entregue sua nova consciência à primeira aparência contrária. Se o velho eu disser que nada mudou, volte ao reconhecimento silencioso. Eu sou aquilo que escolhi ser. Se a ansiedade tentar ocupar o lugar da fé, lembre que o quarto secreto não foi imaginação. Foi o lugar onde você assumiu uma nova natureza. Se o mundo chamar pelo nome antigo, respire antes de responder por dentro. A oração começa no silêncio, mas só se completa quando você volta ao mundo com outra natureza. E agora, você vai experimentar isso diretamente, entrando por alguns instantes no quarto secreto da consciência. Esse é o momento de transformar esse ensinamento em experiência. Se puder fazer isso com tranquilidade, feche os olhos por alguns instantes e respire profundamente. Deixe o mundo externo ficar em silêncio. Não tente convencer Deus, não tente convencer pessoas, não tente convencer a realidade. Apenas entre no quarto secreto da consciência e volte para o seu Eu Sou. Escolha agora uma natureza que você deseja assumir. Talvez abundância, talvez amor, talvez paz, talvez liberdade, talvez segurança. Não escolha como alguém distante dela. Escolha como quem está entrando em união com aquilo que decidiu ser. Sinta essa natureza por alguns segundos. Permita que ela toque sua respiração, seu corpo e sua presença. Não como uma promessa para depois, mas como uma identidade que começa agora. E por dentro, repita com calma e verdade. Eu não volto ao velho nome. Eu permaneço no meu Eu Sou. Eu assumo a natureza do meu desejo. Sinta isso antes de abrir os olhos para o mundo. Sinta antes de responder à primeira preocupação. Sinta antes que a antiga identidade tente chamar você de volta. Porque a verdadeira oração não termina quando você abre os olhos. Ela começa quando você se recusa a voltar ao velho eu. Minha dica é que você pause este vídeo e faça essa técnica com tranquilidade. Se por alguns segundos você sentiu que poderia sair da oração como alguém diferente, você já começou a entender a identidade inabalável. Essa é a microvitória deste episódio. Você não precisou mudar toda a vida no mesmo instante. Apenas percebeu que pode deixar de responder imediatamente como a antiga versão. Agora escreva nos comentários, como uma decisão interna e como parte desta comunidade. Eu permaneço no meu Eu Sou. E se este episódio falou com você, compartilhe com alguém que ora, pede, visualiza, mas ainda sente que continua sendo a mesma pessoa por dentro. Às vezes, uma única mensagem recebida no momento certo ajuda alguém a perceber que não precisa mais viver preso à velha identidade. Se você chegou até aqui agora, caso ainda não tenha visto, assista a primeira e a segunda temporada. Um card com a playlist vai aparecer no final do vídeo. Depois de assistir aos episódios anteriores, siga esta minissérie em ordem, porque cada capítulo aprofunda uma camada da sua transformação mental. Inscreva-se no canal Transformamente e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios da temporada 3. No vídeo seguinte, você vai descobrir por que a velha identidade tenta voltar justamente depois que você assume uma nova natureza. Como se ela quisesse testar se você realmente mudou de nome. E esse foi o primeiro capítulo da terceira temporada da minissérie. Sua fé é sua fortuna revelado, o segredo que muda sua realidade. Aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado!